O brilho do sol da manhã lisboeta, filtrado pelas persianas entreabertas do seu pequeno apartamento em Alfama, acariciou o rosto de Amara Santos, despertando-a para mais um dia que se antevia como uma subida íngreme. Aos 28 anos, Amara era arquiteta no conceituado ateliê Lisboa Futura Arquitetos, um nome que ecoava modernidade e prestígio no competitivo meio da capital portuguesa. A sua pele escura e luminosa, herança dos seus pais cabo-verdianos, e as suas curvas generosas, que a sociedade teimava em rotular como excesso de peso, contrastavam com a imagem predominantemente branca e esguia que dominava as revistas de arquitetura e os corredores do próprio ateliê. O seu cabelo afro, hoje artisticamente apanhado num turbante colorido que ela própria amarrara com perícia, era uma coroa de orgulho e desafio silencioso. Enquanto preparava o seu café, o aroma intenso a invadir a pequena cozinha, Amara repassava mentalmente a agenda do dia. Havia a reunião de acompanhamento do projeto Alma Lusitana, um complexo habitacional de luxo no Restelo, para o qual desenhara uns interiores que, modestamente, considerava inovadores. Mas o seu coração e a sua mente estavam focados noutro desafio, uma oportunidade que surgira como um relâmpago de esperança. O concurso interno para a revitalização do Espaço Raízes, um antigo mercado na Moraria, um bairro histórico com uma forte e vibrante ligação às comunidades africanas de Lisboa. Este projeto era mais do que tijolos e cimento para Amara. Era uma oportunidade de dar voz à sua herança, de criar algo com alma, algo que refletisse a Lisboa multicultural que tanto amava. No ateliê, situado num moderno edifício espelhado nas avenidas novas, o ambiente era, como sempre, uma mistura de criatividade febril e tensão competitiva. Amara sentia os olhares ocasionais. Não eram hostis, não abertamente. Eram algo mais subtil. Uma curiosidade que por vezes resvalava para a condescendência, um questionamento tácito da sua presença naquele Olimpo da arquitetura. No seu cubículo, decorado com uma pequena planta viçosa e alguns esboços coloridos de edifícios que sonhava um dia construir, tentava focar-se. Tiago Alves, colega de cubículo ao lado, um jovem branco de ar simpático e cabelo castanho perpetuamente despenteado, sorriu-lhe quando ela chegou. Bom dia, Amara. Pronta para mais uma semana de glória e sofrimento. Amara retribuiu o sorriso genuíno. Tiago era das poucas pessoas no ateliê com quem sentia uma afinidade real. Mais para sofrimento, acho eu. A reunião do Alma Lusitana é hoje, e a Carolina vai lá estar. O sorriso de Tiago vacilou. Carolina Matos. O nome pairava no ar como uma nuvem de perfume caro e crítica velada. Arquiteta sênior, loira, alta, impecavelmente vestida com marcas de luxo discretas, Carolina era a personificação do sucesso convencional. E por razões que Amara não conseguia, ou não queria, decifrar completamente, parecia ter uma especial animosidade por ela. Ela também está de olho no Espaço Raízes, ouvi dizer, comentou Tiago, baixando a voz. Amara suspirou. Claro que está. A Carolina está de olho em tudo o que brilha. Aquele projeto era importante demais. Amara tinha de encontrar uma forma de fazer a sua voz ser ouvida, de mostrar o seu valor, para além da cor da sua pele, para além da forma do seu corpo. Mas como num mundo que parecia tão determinado a encaixá-la em rótulos que não lhe serviam. Contudo, Carolina Matos, que supervisionava o projeto global, não perdeu a oportunidade para intervir. Uma abordagem interessante, Amara, disse com aquele seu sorriso polido que nunca alcançava os olhos azuis e frios. Mas talvez um pouco ousada demais para o nosso cliente-alvo. Precisamos de algo que transmita sofisticação clássica, não tanto experimentalismo étnico. A palavra étnico, proferida com uma entoação particular, pairou na sala. Amara sentiu o rubor a subir-lhe ao rosto, mas manteve a compostura. Acredito que a sofisticação também pode residir na autenticidade e na inovação, arquiteta Matos. O investidor acabou por pedir algumas alterações, alinhando-se subtilmente com a segurança proposta por Carolina. Amara saiu da reunião com um amargo sabor à derrota familiar. Mais tarde nesse dia, o engenheiro Vasconcelos, CEO do ateliê, anunciou oficialmente o concurso interno para o Espaço Raízes. Os detalhes seriam enviados por e-mail. Amara sentiu uma renovada onda de determinação. Este seria diferente. Este projeto era intrinsecamente ligado à sua identidade, à sua história. Aqui, a sua etnicidade não seria uma desvantagem, mas uma força. Nos dias seguintes, Amara dedicou cada momento livre ao Espaço Raízes. Percorreu as ruas sinuosas da Mouraria, absorvendo a sua atmosfera única, o cheiro a café e especiarias,
a música que brotava das janelas, as conversas em crioulo e português com sotaques de todo o mundo. Entrou em lojas de tecidos africanos, em pequenas mercearias de produtos exóticos, em associações culturais. Conversou com os mais velhos, que lhe contaram histórias do bairro, e com os mais novos, que partilharam os seus sonhos para o futuro. Imaginou um edifício que não fosse uma imposição, mas um diálogo. Um espaço que acolhesse e celebrasse a diversidade, com um mercado de sabores, ateliês para artistas, um pequeno auditório para música e debates, um pátio interior que fosse um oásis de convívio. As ideias fervilhavam na sua mente e os seus cadernos enchiam-se de esboços e notas. Carolina Matos, por seu lado, também se mostrava bastante ativa. Amara via frequentemente em reuniões com a sua equipa, rodeada de plantas e maquetes. O seu estilo era inconfundível. Linhas depuradas, materiais luxuosos, uma estética minimalista e fria que, embora tecnicamente perfeita, parecia a Amara desprovida de alma. Numa tarde, Amara precisava de consultar uns arquivos antigos sobre a estrutura do mercado original da mouraria que estavam na biblioteca do ateliê. Ao entrar, encontrou Carolina debruçada sobre uma mesa a analisar precisamente os mesmos documentos. Carolina levantou a cabeça, surpreendida. Amara, que coincidência! O seu sorriso era forçado. Também interessada na história do nosso querido mercado. Havia um tom de gozo na sua voz, como se a ideia de Amara se interessar por algo tão sério fosse por si só divertida. Sim, arquiteta Matos. A história é fundamental para compreender o presente e projetar o futuro. Carolina limitou-se a arquear uma sobrancelha loira e voltou aos seus papéis, mas Amara sentiu que a sua presença tinha sido registada, e não de forma positiva. A competição velada adensava-se. Tiago tornara-se um confidente improvável. Ele próprio, um arquiteto talentoso, mas mais discreto e menos ambicioso que Carolina, parecia genuinamente apreciar a visão e a dedicação de Amara. O teu conceito para o espaço Raízes é incrível, Amara, disse ele um dia, depois de ela lhe mostrar alguns esboços preliminares. Tem uma força, uma verdade que falta a muitos projetos que vejo por aqui. Obrigada, Tiago. Mas tenho receio que não seja universal o suficiente para alguns, respondeu Amara, lembrando-se do comentário de Carolina na outra reunião. Universal é uma palavra que usam para justificar a falta de coragem de arriscar, retorquiu Tiago. A beleza está na diversidade, não na uniformidade. E tu tens uma forma única de ver o mundo por causa de quem és, da tua vivência. Isso não é uma fraqueza, é a tua maior força. As palavras de Tiago aqueceram o coração de Amara. Era bom saber que alguém ali dentro via para além da sua aparência. A primeira sabotagem clara aconteceu algumas semanas depois. Amara tinha de entregar um relatório intercalar sobre o avanço do seu conceito. Passara a noite anterior a finalizá-lo, certificando-se de que cada palavra, cada imagem, transmitia a sua visão. Guardou o ficheiro no servidor da empresa, como era norma. Na manhã seguinte, ao tentar abrir o documento para uma última revisão antes de o submeter, o ficheiro estava corrompido. Irrecuperável. O pânico instalou-se. Tinha uma cópia de segurança numa pendrive, mas era uma versão ligeiramente anterior, que não incluía as últimas alterações cruciais. Teria de refazer parte do trabalho em poucas horas. Quando contou a Tiago, ele ficou lívido. Isto não é normal, Amara. Ficheiros não se corrompem assim do nada, especialmente no nosso servidor. Foi ele quem, discretamente, verificou os logs de acesso. A última pessoa a aceder à pasta do projeto de Amara na noite anterior, depois de ela ter saído, fora Carolina Matos. Não podemos acusá-la sem provas concretas, disse Amara, a voz trêmula de raiva contida. Mas isto é demais. Conseguiu entregar o relatório a tempo, mas a um custo enorme de estresse e horas de sono perdidas. A desconfiança em relação a Carolina solidificou-se, transformando-se numa certeza fria e amarga. Carolina, por sua vez, parecia mais confiante do que nunca. Numa reunião de equipa para discutir o progresso geral dos projetos do ateliê, apresentou algumas das suas ideias para o espaço Raízes. Eram visualmente impressionantes, tecnicamente irrepreensíveis. Mas Amara sentiu um arrepio ao reconhecer nelas ecos distorcidos das suas próprias reflexões, das suas próprias pesquisas sobre a identidade da mouraria. Ideias que ela partilhara informalmente com outros colegas, ideias que Carolina poderia ter captado e refinado à sua maneira. Era subtil, quase imperceptível para quem não estivesse por dentro, mas para Amara era mais uma prova da desonestidade da sua rival.
Aconselhada por Tiago, Amara começou a tomar precauções extra. Guardava múltiplas cópias de segurança do seu trabalho em locais diferentes. Tornou-se mais reservada sobre as suas ideias, partilhando-as apenas com Tiago. O ambiente no ateliê, que já era competitivo, tornou-se para ela um campo de batalha silencioso, onde cada interação com Carolina era calculada, cada palavra pesada. A sua paixão pela arquitetura era o que a mantinha à tona, a visão do espaço raízes, a brilhar como um farol na escuridão da intriga e do preconceito. Current Part Characters 370, Total Characters 1943. Numa tarde chuvosa de outono, daquelas em que Lisboa parece mergulhar numa melancolia poética, Amara sentia-se particularmente desanimada. A pressão do concurso interno intensificava-se, e os olhares enviesados de Carolina pareciam segui-la por todo o lado. Para piorar, um fornecedor importante com quem contava para obter amostras de uns azulejos artesanais únicos, essenciais para um dos painéis do seu projeto, informou-a de que haveria um atraso considerável na entrega, comprometendo o seu cronograma. Amara tinha quase a certeza de que Carolina, que também demonstrara interesse pelos mesmos azulejos, tivera alguma influência nisso, talvez aconselhando o fornecedor a dar prioridade a projetos mais garantidos. Desabafou com Tiago na pequena copa, enquanto esperavam que a máquina de café terminasse o seu ritual ruidoso. Às vezes, parece que estou a lutar contra moinhos de vento, Tiago. Ela tem todas as cartas na mão, a imagem certa, os contactos certos, a falta de escrúpulos necessária. Tiago mexeu o seu café, pensativo. Eu sei que parece injusto, Amara, e é, mas não te podes deixar abater. O teu projeto é genuíno. É forte precisamente por ser diferente. Não tentes jogar o jogo dela, joga o teu. Olhou-a nos olhos. E lembra-te, não estás sozinha nisto. As palavras de Tiago e a sua presença constante e solidária eram uma âncora. Decidiu focar-se ainda mais no seu trabalho, canalizando a frustração para a criatividade. Se não podia ter aqueles azulejos específicos, encontraria outros, talvez ainda mais autênticos, quem sabe recuperados de edifícios antigos da moraria. Mergulhou na pesquisa, contactou artesãos locais e explorou novas possibilidades, e lentamente o revés transformou-se numa oportunidade para enriquecer ainda mais o seu projeto. Entretanto, Carolina continuava a sua campanha subtil. Numa reunião com o engenheiro Vasconcelos para discutir os aspectos orçamentais das propostas, Amara ouviu insinuar que o projeto de Amara, com o seu foco em materiais sustentáveis e colaborações com artesãos locais, poderia ser financeiramente imprudente e difícil de gerir. Precisamos de parceiros com provas dadas, engenheiro, não de experiências bem-intencionadas que podem comprometer os prazos e o orçamento, dissera Carolina, com um ar de profissionalismo preocupado. Amara defendeu a sua abordagem com dados e números, mas sentiu que a dúvida tinha sido semeada. O episódio mais doloroso, no entanto, ainda estava para vir. Amara tinha trabalhado arduamente num modelo 3D detalhado do espaço Raízes. Estava particularmente orgulhosa de uma solução que criara para o pátio interior, um sistema de ensombramento dinâmico inspirado nos muxarabis, que criaria jogos de luz e sombra ao longo do dia. Numa sexta-feira à tarde, ao preparar-se para sair, Carolina aproximou-se da sua secretária, ostensivamente para lhe perguntar algo trivial sobre um software. Enquanto Amara respondia, viu, pelo canto do olho, Carolina a olhar fixamente para o seu ecrã, onde o modelo 3D estava aberto. Foi um instante, mas o suficiente para lhe gelar o sangue. Na segunda-feira seguinte, durante uma apresentação informal de progresso, Carolina exibiu um novo render do seu próprio projeto. E lá estava, uma solução de ensombramento para um dos seus espaços exteriores que era, na sua essência e geometria, uma cópia descarada da ideia de Amara. Até Tiago, ao ver a imagem projetada, engasgou-se com o café. Desta vez, a apropriação era demasiado evidente para ser ignorada. Amara sentiu uma fúria fria apossar-se de si. Durante a pausa, confrontou Carolina, tentando manter a voz calma, mas firme. A arquiteta Matos, a solução de ensombramento que apresentou é surpreendentemente semelhante à que desenvolvi para o pátio do espaço Raízes. Carolina olhou-a com fingida inocência. Semelhante, Amara. Que imaginação fértil! Como lhe disse antes, grandes mentes pensam de forma parecida. Além disso, ideias flutuam no ar, não é verdade? Talvez tenha visto algo do gênero em alguma revista e se tenha inspirado, tal como eu. O descaramento era inacreditável. Não, Carolina.
Disse Amara, a voz a baixar perigosamente. Você viu o meu modelo na sexta-feira, e isto não é inspiração, é plágio. Carolina riu, um som agudo e desagradável. Plágio. Que palavra forte, querida. Tenha cuidado com acusações tão graves. Poderia prejudicar a sua, já tão frágil, posição neste ateliê. Virou-lhe as costas e afastou-se, deixando Amara tremer de raiva e impotência. Tiago, que observara a cena à distância, aproximou-se. Ela é inacreditável. Mas, Amara, isto pode ser a oportunidade de que precisávamos. Se ela foi tão descuidada ao ponto de copiar algo tão específico, talvez tenha deixado outros rastros. Nos dias seguintes, Tiago, com a sua perícia informática, começou a investigar mais a fundo os acessos ao servidor e os ficheiros temporários. O que descobriu foi perturbador. Carolina não só acedera repetidamente aos ficheiros de Amara, como parecia ter um programa específico instalado no seu computador capaz de corromper dados seletivamente. Era uma hipótese, claro, mas demasiado coincidente. A gota de água, o momento que cristalizou toda a maldade de Carolina, ocorreu de forma inesperada. Era o aniversário de Amara. A sua mãe ligara-lhe de Cabo Verde logo pela manhã, cantando os parabéns, o que lhe aquecera o coração. No ateliê, Tiago oferecera-lhe um pequeno bolo de pastelaria. Um momento de normalidade, de carinho. Ao final da tarde, Amara estava a finalizar uns detalhes nas plantas, cantarolando baixinho uma morna. Sentia-se, apesar de tudo, um pouco mais leve. Carolina passou pela sua secretária. Parou. Olhou para o pequeno arranjo de flores silvestres que Amara trouxera para alegrar o seu espaço. Depois olhou para Amara, de cima a baixo, um olhar que a despojou de qualquer dignidade. Sabe, Amara, disse Carolina, a voz melíflua, mas os olhos cruéis, às vezes pergunto-me como é que certas pessoas, com certas limitações, conseguem ter tanta ambição. É quase comovente. Mas o mundo da arquitetura de topo exige um certo perfil, uma certa estética. E, francamente, querida, inclinou-se como se fosse partilhar um segredo. Você não o tem. Nem o corpo, nem a cor, nem, sejamos honestas, a classe. Devia estar grata por estar aqui a aprender conosco. Mas querer mais, querer o espaço Raízes, é querer dar um passo maior que a perna. Desta vez, Tiago não só ouviu como estava ao lado de Amara a entregar-lhe um documento. O seu rosto ficou vermelho de raiva. Amara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Carolina, tão carregadas de desprezo, de um racismo e gordofobia tão crus, ecoaram no silêncio que se instalou. Lágrimas brotaram-lhe aos olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair na frente daquela mulher. O seu preconceito, disse Amara, a voz a tremer, mas firme, não define o meu valor, Carolina, nem o meu lugar. Carolina riu-se. Oh, querida, defina como quiser, mas a realidade é a realidade. E afastou-se, deixando atrás de si um rastro de veneno. Tiago estava lívido. Eu ouvi, Amara. Eu ouvi tudo. Aquela víbora. Isto é inaceitável. Tens de fazer queixa. Amara abanou a cabeça, sentindo-se esvaziada. Queixa a quem, Tiago? Ao engenheiro Vasconcelos. A palavra dela contra a minha. E mesmo que acreditasse em mim, o que faria? Uma repreensão? Ela é uma das arquitetas estrela do ateliê. Mas isto é assédio. É discriminação. Eu sei o que é, disse Amara com um cansaço infinito na voz. Vivo com isto desde que me lembro. Mas desta vez ela foi longe demais. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. As palavras de Carolina ecoavam na sua mente, cruéis, insidiosas. Mas por baixo da dor, uma nova chama começava a arder. Uma chama de fúria justa. Não se ia deixar esmagar. Não ia deixar que Carolina lhe roubasse o sonho do espaço Raízes. Se era preciso lutar, lutaria. Com as armas que tinha. O seu talento, a sua inteligência, a sua integridade. E agora, com um aliado. Com a ajuda de Tiago, Amara começou a preparar-se para a apresentação final, que se aproximava a passos largos. Sabendo que Carolina poderia tentar qualquer coisa, Amara trabalhou em casa o máximo possível, levando para o ateliê apenas o essencial. Refizeram partes da apresentação, focando-se naquilo que Carolina não podia copiar. A sua visão única, a sua ligação profunda com a comunidade, a sua paixão. Tiago ajudou a criar uma narrativa visual forte, mesmo sem os recursos mais sofisticados que Carolina tinha à sua disposição. E, crucialmente, prepararam um pequeno dossiê com as provas que tinham conseguido reunir. Os e-mails, os registros de acesso ao servidor, embora inconclusivos sobre a corrupção dos ficheiros, mostravam um padrão de interesse excessivo de Carolina, e o testemunho de Tiago sobre os comentários de Carolina, incluindo o último, o mais explícito. Era uma aposta arriscada,
Poderiam ser acusados de difamação, mas Amara sentia que não tinha outra escolha. Era tudo ou nada. Na sexta-feira anterior à apresentação final, marcada para segunda-feira, Amara e Tiago fizeram os últimos acertos. Sentiam-se exaustos, mas estranhamente unidos por aquela provação. Aconteça o que acontecer na segunda, disse Tiago. Estou orgulhoso de ti, Amara, da tua coragem, do teu talento. Amara sorriu, comovida. Obrigada, Tiago, por tudo. O fim de semana foi uma tortura de ansiedade. Amara tentou distrair-se, passeando pelas ruas de Alfama, ouvindo música, cozinhando. Mas a imagem de Carolina, com o seu sorriso trocista, assombrava. E se tudo corresse mal? E se ninguém acreditasse nela? E se perdesse não só o projeto, mas também o seu emprego, a sua reputação? No domingo à noite, ao verificar pela última vez a sua apresentação numa pendrive encriptada que Tiago lhe preparara, descobriu o desastre. O ficheiro principal, aquele com toda a sequência de slides, as animações, os renders finais, estava corrompido, exatamente como da primeira vez. Uma mensagem de erro impedia o acesso. As suas mãos tremiam. Ligou a Tiago, a voz embargada pelo pânico. Ela voltou a fazê-lo, Tiago. Ela conseguiu. A minha apresentação. Tiago, do outro lado da linha, manteve a calma. Amara. Ara, respira. Tens as cópias das imagens, dos textos, das plantas em papel? Sim, tenho. Versões anteriores de material de base. Então é isso que vais usar. Vais subir àquele palco e vais contar a tua história. Vais mostrar a tua paixão. Ela pode ter corrompido os teus ficheiros, Amara, mas não pode corromper o teu talento, nem a tua verdade. As palavras de Tiago, firmes e convictas, atravessaram o nevoeiro de desespero de Amara. Ele tinha razão. A essência do seu projeto não estava nos slides, mas nela. A manhã de segunda-feira ergueu-se sobre Lisboa com uma luz pálida e incerta, um espelho do estado de espírito de Amara. Vestiu um dos seus vestidos mais vibrantes, um amarelo sol que contrastava com a tempestade no seu íntimo, e prendeu o cabelo num turbante elaborado, uma coroa de rainha guerreira. Ao entrar na imponente sala de reuniões da Lisboa Futura Arquitetos, sentiu todos os olhares sobre si. O Conselho de Administração, o engenheiro Vasconcelos, os 2 diretores de departamento e a doutora Sofia Almeida, a respeitada consultora externa de urbanismo, já estava presente. E claro, Carolina Matos, sentada no seu lugar habitual, exalando uma confiança quase palpável, um pequeno sorriso de triunfo a pairar-lhe nos lábios. O olhar que trocou com Amara foi breve, mas carregado de uma malícia fria. Carolina foi a primeira a apresentar. Como esperado, o seu projeto era um prodígio de técnica e sofisticação visual. Renders impecáveis, animações fluidas, um discurso polido e convincente. Falava de otimização de espaços, sinergias urbanas e potencial de investimento. Amara observava, o coração pesado, reconhecendo aqui e ali fragmentos subtis, ideias diluídas que lhe pareciam dolorosamente familiares, agora despojadas da sua alma e revestidas com o verniz impessoal de Carolina. Ninguém na sala, exceto talvez Tiago, que se sentara discretamente no fundo, poderia notar essas coincidências. Quando chegou a vez de Amara, ela caminhou lentamente até a frente da sala. Não ligou o projetor. Colocou sobre a grande mesa de reuniões os seus cadernos de esboços, algumas plantas impressas em papel vegetal, amostras de materiais, um pedaço de madeira recuperada, um azulejo antigo, uma amostra de cortiça. Bom dia a todos, começou, a sua voz surpreendentemente firme. Antes de mais, quero informar que, devido a um lamentável e irreparável problema técnico com os meus ficheiros digitais, não poderei fazer a apresentação visual que tinha preparado. O murmúrio percorreu a sala. Viu o sorriso de Carolina alargar-se por uma fração de segundo. No entanto, continuou Amara, erguendo a cabeça, o meu projeto para o Espaço Raízes não depende de tecnologia. Ele vive na história deste bairro, na alma da sua comunidade, e na visão de um futuro mais inclusivo e vibrante para esta zona de Lisboa. Durante os 30 minutos seguintes, Amara não fez uma apresentação, ela teceu uma narrativa. Com a paixão a transbordar em cada palavra, em cada gesto, guiou os presentes através da sua visão para a moraria. Usando os seus esboços, descreveu o pátio central como um ponto de encontro, um terreiro moderno, banhado pela luz coada de um sistema de ensombramento inspirado nos muxarabis. Sim, a mesma ideia que Carolina tentara roubar, mas agora explicada com a sua verdadeira profundidade e significado. Falou dos ateliês abertos para os artesãos locais, do pequeno mercado de sabores que celebraria a gastronomia multicultural do bairro, do auditório flexível para concertos de fado e debates comunitários.
Mostrou como cada material escolhido, a madeira de demolição, o burel, os azulejos recuperados, contava uma história de sustentabilidade e respeito pela identidade portuguesa e lusófona. A sua voz, por vezes embargada pela emoção, enchia a sala, pintando quadros vívidos na mente dos ouvintes. Tiago, no fundo, observava com um misto de orgulho e apreensão. O engenheiro Vasconcelos e a doutora Almeida escutavam com uma atenção palpável, os seus rostos inicialmente céticos, agora expressando um interesse genuíno. Carolina, por outro lado, começava a parecer desconfortável, o seu sorriso de triunfo a desvanecer-se lentamente. Quando Amara concluiu, pairou um silêncio denso na sala. Não o silêncio constrangedor que ela temera, mas um silêncio pensativo, quase reverente. A doutora Sofia Almeida foi a primeira a quebrar o silêncio. Os seus olhos, habitualmente críticos e analíticos, tinham um brilho de genuína admiração. Arquiteta Santos, disse, a sua voz clara e incisiva. Devo confessar que estava cética quando mencionou o problema técnico, mas a sua capacidade de transmitir uma visão tão rica e coesa, com tanta paixão e profundidade, mesmo sem os recursos visuais habituais, é verdadeiramente notável. O seu projeto tem uma alma que é francamente contagiante. Virou-se para Carolina. Arquiteta Matos, a sua apresentação foi, como sempre, tecnicamente irrepreensível. No entanto, e perdoe-me a frontalidade, senti uma certa desconexão emocional. E devo dizer, algumas das suas soluções, nomeadamente o sistema de ensombramento, parecem ecoar de forma surpreendente o que a arquiteta Santos acabou de nos descrever com tanto detalhe conceptual. O rosto de Carolina Matos contraiu-se. Doutora Almeida, como já tive a oportunidade de mencionar anteriormente, as boas ideias tendem a convergir. É natural que perante desafios semelhantes... Compreendo a convergência de ideias, arquiteta Matos, interrompeu a doutora Almeida polidamente, mas com firmeza. Mas há uma diferença entre convergência e apropriação. Amara sentiu o seu coração bater mais forte. Era agora ou nunca. Engenheiro Vasconcelos, diretores, doutora Almeida, disse Amara, levantando-se. A sua voz, embora ainda com um leve tremor, estava carregada de uma nova autoridade. Agradeço as suas palavras, doutora Almeida. E, infelizmente, devo corroborar a sua intuição. As semelhanças não são coincidência, e os problemas técnicos que afetaram a minha apresentação, tanto a intercalar como esta final, também não. Olhou diretamente para Carolina, que sustentou o olhar desafiadora. Arquiteta Santos, interveio o engenheiro Vasconcelos, o tom sério, está a fazer acusações muito graves. Tenho plena consciência disso, engenheiro, e não as faria levianamente. Amara fez um sinal a Tiago, que se adiantou, segurando uma pequena pendrive e um dossiê. O arquiteto Alves tem informações que gostaria de partilhar convosco, que contextualizam a minha afirmação. Tiago, pálido mas determinado, começou a falar. Com clareza e precisão, descreveu o padrão de comportamento de Carolina, o acesso indevido e repetido aos ficheiros de Amara, a sabotagem do e-mail com informações cruciais, a apropriação de ideias em reuniões. E depois, com a voz embargada pela indignação, relatou o comentário racista e gordofóbico que testemunhara. Eu ouvi, com os meus próprios ouvidos, a arquiteta Matos a dizer à arquiteta Amara que ela não tinha o perfil, nem o corpo, nem a cor, nem a classe para aspirar a projetos como o Espaço Raízes e que devia estar grata por cotas. Um arfar coletivo percorreu a sala. Carolina saltou da cadeira. Isto é um absurdo, uma mentira descarada. Estão a conspirar contra mim. Ele é amigo dela, claro que vai inventar histórias. O seu rosto estava vermelho, a sua compostura perfeita, finalmente a estilhaçar-se. Arquiteto Alves, disse a doutora Almeida calmamente, tem provas do que afirma, para além do seu testemunho? Sim, doutora Almeida, respondeu Tiago, abrindo o dossiê. Temos cópias de e-mails, registros parciais de acesso ao servidor, que, embora não provem a corrupção direta dos ficheiros, demonstram um padrão de vigilância indevida. E quanto ao comentário, foi feito na presença de ambos, no final do dia de aniversário da arquiteta Amara. Entregou a pendrive ao engenheiro Vasconcelos. Aqui estão os ficheiros que conseguimos salvar e um relatório detalhado dos incidentes. Amara acrescentou, a última corrupção dos meus ficheiros ocorreu no sábado. A arquiteta Matos foi vista no escritório nesse dia, num horário em que mais ninguém do nosso departamento estava presente, como poderão confirmar pelos registros de entrada e saída. O engenheiro Vasconcelos pegou na pendrive, o seu rosto uma máscara impenetrável. Trocou um olhar rápido com os outros diretores e com a doutora Almeida.
O silêncio na sala era tão denso que se podia cortar a faca. Carolina Matos tremia visivelmente, alternando entre palidez e rubor, lançando olhares de fúria a Amara e Tiago. Vamos analisar esta informação de imediato, declarou o engenheiro Vasconcelos. Arquiteta Matos, peço-lhe que nos aguarde no seu gabinete. Arquiteta Santos, arquiteto Alves, podem retirar-se por agora. Serão contactados em breve. Amara e Tiago saíram da sala de reuniões, deixando para trás o ambiente carregado. No corredor, Amara sentiu as pernas fraquejarem. Tiago amparou-a. Conseguimos, Amara. Disseste a tua verdade. Mostraste quem és. Mas será que vão acreditar em nós, Tiago? Será que vai fazer alguma diferença? Tem de fazer, respondeu ele, com uma convicção que Amara queria partilhar. As horas seguintes foram de uma ansiedade excruciante. Amara tentou trabalhar, mas a sua mente estava em turbilhão. Ao final da tarde, foram chamados de volta ao gabinete do engenheiro Vasconcelos. A doutora Almeida também estava presente. O ambiente era solene. Arquitetos, começou o engenheiro Vasconcelos, o seu tom grave. Analisamos cuidadosamente as informações que nos forneceram. Os registros de acesso ao servidor, embora não conclusivos sobre a sabotagem direta dos ficheiros, confirmam um padrão de interesse e acesso indevido por parte da arquiteta Matos aos seus projetos, arquiteta Santos. O seu testemunho, arquiteto Alves, sobre os comentários discriminatórios é profundamente perturbador e, infelizmente, consistente com outras queixas menores e anónimas que já tínhamos recebido no passado sobre o comportamento da arquiteta Matos, mas às quais, admito, talvez não tenhamos dado o devido peso. Fez uma pausa e o seu olhar era de sincero pesar. A Lisboa Futura Arquitetos tem uma política de tolerância zero para qualquer forma de discriminação, assédio ou comportamento antiético. A conduta da arquiteta Matos, tal como descrita e parcialmente evidenciada, é inaceitável. Amara prendeu a respiração. A arquiteta Matos foi confrontada com estas alegações, continuou o engenheiro. Inicialmente negou veementemente, mas perante alguns dos elementos mais concretos, a sua defesa tornou-se insustentável. Foi decidido rescindir o seu contrato com efeitos imediatos. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Amara. Olhou para Tiago, que lhe sorriu, um sorriso cansado, mas vitorioso. E quanto ao projeto Espaço Raízes, disse o engenheiro Vasconcelos, e pela primeira vez um sorriso genuíno iluminou o seu rosto. Apesar das circunstâncias da sua apresentação, arquiteta Santos, a sua visão, a sua paixão e a sua integridade brilharam. O Conselho, com o parecer entusiástico da doutora Almeida, decidiu por unanimidade que o projeto é seu. As lágrimas vieram aos olhos de Amara, mas desta vez eram de pura felicidade e exaustão. Obrigada, conseguiu dizer, a voz embargada. Muito obrigada. O mérito é todo seu, arquiteta, disse a doutora Almeida, com um aceno de cabeça respeitoso. Mostrou-nos não só que é uma arquiteta de grande talento, mas também uma mulher de enorme coragem. Nos meses que se seguiram, Amara Santos mergulhou de corpo e alma na concretização do Espaço Raízes. Com Tiago como seu braço direito e uma pequena equipa dedicada, o projeto começou a ganhar forma. Primeiro no papel, depois nas maquetes e, finalmente, no estaleiro de obras na Moraria. A saída de Carolina Matos pareceu ter levantado um véu no ateliê. O ambiente tornou-se mais colaborativo, mais aberto. Amara sentia um novo respeito por parte dos colegas, um reconhecimento que ia para além do seu talento, abrangendo a sua força de caráter. A sua vida também mudou. Continuava a ser uma mulher negra, com curvas generosas, num mundo que ainda tinha muito que aprender sobre inclusão. Mas agora caminhava com a cabeça mais erguida, o sorriso mais fácil. As palavras de Carolina ainda ecoavam por vezes, mas já não tinham o poder de a ferir. Tinham-se tornado um lembrete do caminho que percorrera, da batalha que vencera. No dia da inauguração do Espaço Raízes, sob um céu azul de Lisboa, a Moraria estava em festa. O edifício, com as suas linhas simultaneamente modernas e respeitadoras da tradição, com o seu pátio vibrante e os seus espaços acolhedores, era um hino à diversidade e à criatividade. Amara, rodeada pela sua família, pelos seus amigos por Tiago e pela comunidade que aprendera a amar, olhava para a sua obra com um sentimento de profunda realização. Um jovem estudante de arquitetura, de pele escura como a sua, aproximou-se dela, os olhos brilhando de admiração. Arquiteta Santos, o seu trabalho é uma inspiração. Amara sorriu, um sorriso que vinha da alma. Acredite nos seus sonhos, disse-lhe, e nunca deixe que ninguém defina quem você é ou até onde pode chegar.
O espaço Raízes estava cheio de música, de risos, de vida. E Amara Santos, a arquiteta que ousara sonhar para além dos rótulos, sabia que aquela era apenas a primeira de muitas belas construções.